Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao curso simplificado de eletrocardiografia, agora a gente vai falar sobre as taquicardias supraventriculares paroxísticas. Então veja, esse aqui é um clássico mecanismo de reentrada. A gente vai dividir em dois tipos de mecanismo de reentrada, que ocorre na via nodal ou por via acessória. Tá? Então vai ser um tipo de taquiarritmia com uma frequência cardíaca média de 120 a 220, QRS estreito desde que não ocorra bloqueio de ramo, tá? E via de regra com RR regular. Então aqui a gente já vai começar a compreender como vai funcionar o substrato anatômico dessas arritmias. Na reentrada por via nodal, a gente tem então, na verdade, uma situação onde o indivíduo já nasce com uma dupla via nodal. Né? E essas vias aqui de condução elas têm características diferentes. A gente tem uma via chamada de beta, tá? E uma via chamada de alfa. A via beta ela é de condução rápida, porém de período refratário longo. Já a via alfa ela é de condução lenta, porém um período refratário mais curto. Tá? Então essa é uma compreensão super importante. E, de outro lado, a gente tem a taquicardia por reentrada em via acessória. Né? Aqui, então, a gente vai observar um grande circuito de reentrada, né? Que vai, então, passar pela via acessória, que fica lá no canto, que vai comunicar o átrio, em geral o átrio esquerdo, com o ventrículo. Né? Depois esse circuito ele vai percorrer o ventrículo, passar pelo nódo AV, passar pelo átrio de novo, então um grande circuito de reentrada. É diferente da via nodal, né? Que é um pequeníssimo, muito pequeno circuito de reentrada que vai ocorrer aqui de forma muito rápida. Então, começando pela taquicardia supraventricular paroxística. Veja, o pessoal gosta de usar o termo taquisupra, né? Então, é meio que consagrado na prática, mas é bastante inespecífico. Falar taquisupra não significa muita coisa. Mas quando o pessoal fala, ele está se referindo em geral à taquicardia por reentrada nodal, né? Então, é uma taquiarritmia muito comum, né? É importante saber que já pega pacientes sem cardiopatia de base, né? Porque basta ter nascido, basta ter esse substrato e é muito típico de mulheres jovens, tá? O mecanismo, como eu já expliquei, né, a gente vai ter a presença dessa dupla via nodal, uma via beta e uma via alfa. Né? E aí o que, que você vai observar aqui? A via alfa ela é só anatomicamente um pouco mais posterior, né? A sua condução, a alfa é lenta, alfa lenta, certo? E o período refratário curto, como eu já comentei. E a via beta, o oposto. Tá? Ela é um pouco mais anterior, a via de condução ela é rápida e o período refratário é longo. Né? E aí, o que acontece? Nos batimentos sinusais normais, o estímulo elétrico ele vai preferir a via beta para estimular o ventrículo que está aqui, porque ela é rápida. Tá? Então vai descer o estímulo dos átrios, vai encontrar a via beta, vai descer. Vai ativar a via alfa? Até vai. Mas ela é lenta. Na hora que esse estímulo chega aqui, já encontra o período refratário, a via beta em período refratário e não dá continuidade. Né? Só que, digamos que ocorreu um batimento. E aí logo em seguida vem uma extrasístole. Tá? E essa extrasístole ela vai ativar quem agora? A via alfa, porque vai encontrar a via beta, que é de condução rápida, mas período refratário longo, vai encontrar ela no período refratário. Então essa extrasístole que vai surgir logo em seguida depois de um batimento normal, vai descer por aqui, não vai encontrar a via beta apta, vai encontrar a via alfa apta a conduzir, porque o período refratário dela é curto, então vai descer aqui lentamente e vai descer para estimular o ventrículo. Só que na hora que ela chega aqui, esse período a condução foi lenta, vai encontrar a via beta já apta a passar um novo estímulo. Então vai subir pela via, tá? E aí vai reativar novamente os átrios. Só que como desceu aqui, subiu novamente, vai encontrar agora a via alfa que tinha um período refratário curto já pronto para receber de novo. E a gente vai ver então que isso vai ficar rodando aqui dentro. E ao mesmo tempo que vai rodando dentro desse circuito, vai ativando átrio, ativando o ventrículo de forma praticamente simultânea. Tá? Então essa compreensão do substrato ela é super importante. Né? A gente vai ter duas formas, que é a forma comum e a incomum. Tá? Então, a forma comum é essa que eu falei. Ele vai descer pela lenta e vai descer pela lenta e subir pela rápida. Tá? Mas existe essa incomum, que é um fenômeno bem mais raro. Tá?
E aí, como é que a gente vai enxergar isso no eletrocardiograma, né? Se por acaso você flagrasse o início da taquiarritmia, você observaria que existiria uma extrasístole seguida de um PR prolongado, que é justo ela utilizando a via alfa para poder começar o período de condução. Mas isso é um detalhe, né? Enfim, você não, rarissimamente vai encontrar isso aqui num eletrocardiograma normal, tá? E aí, o que vai acontecer? Esse aqui é também, lembra que eu comentei? Você vai enxergar, você vai ver que está ocorrendo uma ativação tanto atrial como ventricular. Só que, veja, o átrio está sendo ativado de baixo para cima. Consequentemente, você vai ter uma onda P retrógrada, tá? Ou seja, ela é negativa nas derivações inferiores em D2, D3 e AVF. Né? Então esse aqui é um ponto super importante. Muitas vezes a ativação atrial ela ocorre quase que junto com o ventricular. Então você não enxerga essa ativação atrial porque a onda P está caindo dentro do QRS. Tá? Então, isso aqui é uma situação comum. Você pode não ver simplesmente. Tá? Isso é um ponto importante. Ou essa onda P retrógrada ela pode vir um pouquinho depois do QRS, grudada nele, ou ainda um pouquinho antes. Tá? Então, esse é um ponto super importante. E aí, o que você vai enxergar? Caso venha um pouquinho depois, você vai ver esse fenômeno de pseudo-S. Tá? Essa onda P ela vai se manifestar como se fosse uma onda S, tá? Nas inferiores. Se fosse em V1, você vai ver como se fosse um pseudo-R'. Então, aqui em V1, pseudo-R', e nas inferiores, pseudo-S. Tá? Bem importante. Sempre busque isso, né? Porque é uma dica. Ou, mais raramente, pode vir um pouquinho antes, tá? Que vai fazer esse fenômeno de pseudo-Q. Bom, perfeito. Agora a gente vai falar sobre outra taquiarritmia por reentrada, só que essa é em via acessória, né? Então agora a gente vai ter um grande circuito de reentrada, né? Aqui, veja, a gente tinha aquela questão do isolamento elétrico pelo o ânulo fibroso, isola completamente os átrios dos ventrículos, com exceção do feixe de His, tá? Do nódo AV, que vai se comunicar com o feixe de His. Então, aqui a gente tem uma via, outra, chamada via anômala ou via acessória. Tá? A mais comum delas fica à esquerda, eles dão o nome de feixe de Kent, beleza? E que vai permitir essa comunicação entre átrio e ventrículo. Essa comunicação ela pode ocorrer dos átrios para o ventrículo ou do ventrículo para o átrio. Né? E a depender da orientação que esse circuito vai fazer, se é horário ou anti-horário, a gente vai chamar de via ortodrômica ou antidrômica. A ortodrômica, o circuito de reentrada, ele vai usar as vias rápidas, as vias normais. Tá? Então vai vir para cá, descer o nódo AV, descer, ativar os ventrículos pelas vias rápidas, pelos feixes, feixe de His, e vai subir por aqui por cima e chegar novamente ao átrio. Tá? Percorrer um caminho maior e novamente chegar no nódo AV. Perfeito? E essa é a via ortodrômica, porque está usando as vias normais. E a via antidrômica? Exatamente o contrário. Tá? Vai descer, então, aqui pelo feixe anômalo, que é amarelo, ativando miócito a miócito. Então, isso aqui é um processo lento, um QRS largo, diferente desse aqui, que é um QRS estreito. E vai, então, teve ativação atrial, rapidamente vai descer para o ventrículo, passar lentamente e subir pelo nódo AV. Então, aqui, a onda P, ou chamada de onda P', ela corre muito próximo do QRS. Diferente daqui, porque veja só, passou pela via comum, pela via normal, subiu, ativou o átrio, vai percorrer um caminho longo, ativar o átrio e descer de novo. Então aqui, essa onda P', que é essa ativação atrial um pouco mais tardia, ela vai se manifestar mais longe do QRS. Tá? Então esses são dois conceitos bem importantes de você compreender. Vamos para o próximo. Perfeito. Então, reforçando só a questão da forma ortodrômica. Tá? Então, o nome é feio, mas é aquilo que eu expliquei, é simples. Né? Então, em geral, o que vai acontecer? De novo, a taquiarritmia ela vai ser desencadeada por uma extrasístole atrial. Então, ocorre a extrasístole, vai encontrar a via acessória, o feixe de Kent, no caso, em período refratário,
que ele é mais longo, por sinal, então não vai conduzir por aqui, vai usar a via normal, passar pelo nó do AV, feixe de Ris, ramos, portanto vai propiciar uma inscrição rápida, um QRS estreito, e depois subir novamente pelo feixe, agora sim, ativando os átrios, tá? Formando a onda P retrógrada, que está sendo ativando os átrios de baixo para cima, portanto, fazendo ondas P's negativas nas inferiores. Tá? E aí vem a questão da dica, né? Essa onda pelinha aqui nas inferiores, que você vai enxergar melhor, ela vai surgir em geral após 80 milissegundos do QRS, tá? Por conta dessa demora maior, desse circuito mais longo. Né? Então olha só a diferença aqui de um pseudo-S da reentrada de via nodal, né? Que seria uma onda pelinha grudada no QRS, por uma onda pelinha da taquicardia por reentrada em via acessória, que vai vir mais distante. Pode vir dentro do QRS? Até pode, e você não vai conseguir diferenciar, identificar. Né? E existe mais um fenômeno que ocorre nesse tipo de taquicardia, que é a alternância elétrica do QRS. Tá vendo? Veja, a altura dele vai mudando, um pouco maior, um pouco menor, um pouco maior, um pouco menor. Tem algumas teorias, mas eu não encontrei nada muito objetivo para explicar isso. E aqui, nesse eletro aqui, você consegue enxergar também, olha só, aqui, tá? Não é fácil identificar, olha aqui também, tá? Essa onda pelinha um pouquinho mais distante. E a forma antidrômica, beleza, de novo, né, vai ocorrer agora uma extrasístole, só que ela vai encontrar a via acessória apta a conduzir. Tá? Porque aqui neste caso da forma antidrômica, a via acessória é muito boa em conduzir. Né? E aí vai então descer pelo feixe acessório, a estimular miócito a miócito, causando então uma inscrição lenta, um QRS largo, tá? E essa onda P da ativação é muito próxima, então vai formar este aspecto aqui no eletrocardiograma, tá? Uma taquicardia por entrada em via acessória, forma antidrômica, portanto, QRS largo e muito, você vai se confundir com uma taquicardia ventricular também, por sinal. E aí vale a pena citar, eu não vou me aprofundar em Wolff, Parkinson White, né? Não nesse momento pelo menos, mas só para pincelar, como é que seria o ECG basal desse paciente? Ele pode sim, né, se manifestar já num eletrocardiograma basal fora da taquiarritmia. Né? E aí a gente vai ver o que eles chamam de pré-excitação ventricular. Então veja, quando está ocorrendo um batimento normal, eventualmente ele vai descer pela via normal, via rápida, mas ele começa também um pouquinho pela via acessória, fazendo então um começo de ativação ventricular mais lento, formando então o que a gente chama de onda delta. E como ele conduz rápido aqui pela feixe acessório, o intervalo entre a onda P e o QRS fica mais curto. Então você vai enxergar isso aqui no eletrocardiograma com um PR curto e uma pré-excitação ventricular denotada aqui pela essa onda delta, que é um comecinho mais alargado. Então você vê bem isso, olha só, uma onda P, um PR super curto e esse início aqui mais largo, depois fica rápido porque vai usar a via de condução rápida. E aí esse a gente chama de padrão de Wolff-Parkinson-White. Né? A síndrome de Wolff-Parkinson-White ela é quando você tem ataque à arritmia junto com o padrão. Agora, só voltando para a questão da taquicardia por reentrada nodal. Né? Então, eu vou só pincelar também alguns conceitos de tratamento, coisas clínicas, né? Que é importante. Porque é uma taquiarritmia super comum. Né? Então, aqui, qual que é a ideia? Poxa, o problema não está num circuito no nó do AV, eu vou inibir o nó do AV de alguma forma. E eu tenho várias formas de inibir o nó do AV. Né? Se o paciente está instável, como via de regra nas taquiarritmias, eu vou fazer uma cardioversão elétrica sincronizada. Mas aqui é uma situação cuja adenosina ela é tão eficaz que eles até citam. Está instável, ele põe entre parênteses ali, considere adenosina. E de fato dá para você fazer, dá para você pensar em fazer adenosina sim. Mas a gente tem, caso ele esteja estável, você com calma vai pensar a respeito. Você, classicamente a primeira opção é fazer o quê? Manobra vagal. Né? Só que, veja, compressão carotídea, né, compressão ocular, água gelada na cara, isso aí não é que está proscrito, mas é baixíssima eficácia. Né? Então, se for fazer, né, de livro tem que fazer, né, mas se for fazer, faça a manobra vagal modificada. Essa aqui é um pouco mais eficaz, é bem interessante. Então, você vai colocar o paciente semi-inclinado,
né? Ele vai fazer uma manobra vagal. O ideal seria usar um esfigmo até para ele jogar com um tubinho, para jogar a pressão que ele está fazendo acima de 40 milímetros de Hg, mas você pode simplesmente usar uma seringa de 10 ml, tudo bem, e durante 15 segundos assoprar forte, tá? Bem forte, tem que treinar o paciente antes, né? E aí, rapidamente, elevar as pernas e deixar o tronco no plano horizontal, tá? Por mais 15 segundos, deixar as pernas a 45 graus, e o tronco deitado por mais 15 segundos e depois volta rápido de novo e espera 45 segundos, assim como está aqui na figura. Tá? E aí a eficácia dessa manobra ela é melhor. Claro, daí a gente pode tentar a adenosina, eu vou comentar um pouco também. Beta-bloqueador, aqui sim ele é super bem-vindo, tá? Se der errado por acaso com a adenosina, porque em geral é um paciente que não tem uma cardiopatia de base, né? Ele não tá, raramente vai estar hipotenso, porque pega mais jovem, tudo. Então você pode fazer um metoprolol aqui tranquilamente. Tá? E bloqueador de canal de cálcio também é uma opção. Ok, e aí como é que faz para usar a adenosina? Isso que é super importante. Então é um clássico tratamento extremamente eficaz, vai usar com frequência. E, em geral, quando dá errado é porque não foi feita de forma adequada. Lembrar que ela pode ser usada tanto de uma forma terapêutica como até diagnóstica. Tem procedimentos cardiológicos específicos que usam ela em quesito diagnóstico, mas eu me refiro aqui até mesmo como um diagnóstico para você poder identificar lá, de repente, será que tem um flutter escondido? Enfim, será que tem um FA? O que tem ali? Você pode usar dessa forma. Ela vai atuar em receptores purinérgicos, ela é não classificada por Vaughan-Williams, que é uma classificação clássica dos antiarrítmicos. E aí você vai colocar o paciente, obviamente, monitorado, Em geral a gente tem que colocar no carrinho de parada para poder fazer a inscrição do eletrocardiograma na fita contínua. Mas pode ser simplesmente um monitor de emergência, de UTI, pegar um acesso calibroso em via proximal, não adianta ser no dedo, no pé, tá? Tem que ser antecubital, minimamente calibroso. E aí, se for usar a torneirinha, que é um clássico que a gente usa durante muitos anos, eu sempre usou a torneirinha, você precisa então, se estar apto a manejar a torneirinha de forma correta. Então você vai colocar a adenosina aqui e o seu flush em geral de 20 ml aqui. Faça isso com 2 pessoas, porque é uma situação que você vai fazer a infusão rápida da adenosina, vai precisar girar a torneirinha e fazer o flush rápido e subir o braço do paciente. Então este processo ele é muito importante e ele tem que ser feito muito rápido, porque a meia-vida da adenosina ela é ultra curta, ela é metabolizada lá pelos eritrócitos e pelo endotélio. Então ela muitas vezes nem chega no coração e não faz o seu efeito. Tá? Então isso aqui é super importante. Fazer esse sincronismo aqui, até treina ali girar, aqui tá vendo aqui, ela tá fechado aqui. Treina a girar rapidamente a torneira para poder funcionar. Tem já na literatura, você vê alguns artigos comentando que você simplesmente poderia diluir já a adenosina em 20 ml e fazer o flushzão e levantar o braço. Sucesso. Tá? Ok, dose clássica, 6, 12, 12. Tem artigo que fala em 6, 12, 18 miligramas. Também pode ser tentado, sem problemas. Se for fazer em central, central eu digo subclave e jugular, não femoral. Você pode fazer metade da dose, que já está na boca da botija, então você pode fazer 3 miligramas. Eles citam também que se o paciente faz uso de carbamazepina, ou for um paciente pós-transplante cardíaco, também é de bom tom usar 3 miligramas. Aqui por uma questão de metabolização. E eles até falam também que se o paciente fez uso de cafeína há pouco tempo, acho que 4 a 6 horas, fez uso de cafeína, a cafeína é uma inibidora da adenosina. Então você poderia já começar direto com 12 miligramas e já passar depois para 18. São detalhes. Tem mais 2 taquicardias supraventriculares, uma que chama de Comel e a taque juncional não paroxística. Tá? Não vou me aprofundar, porque acho que por um curso simplificado, tudo não tem necessidade. Comel é clássico de crianças e jovens, eles chamam de taquicardia incessante. Então não é nada grotesco, assim, fica 130, 140, pode até passar desapercebido, só que implica em taquicardiomiopatía. E ele vai usar uma macro reentrada também, só que essa via acessória aqui ela é bem lenta. E aí a onda pelinha ela vai ser já bem distante do QRS. A juncional não paroxística, veja, esse termo não paroxístico está falando para você o quê? Que está ocorrendo por automatismo. Então a característica da que eu tenho início e término gradual. Ela começa, pega um ritmo, pega um ápice e depois reduz lentamente, diferente das outras
são paroxísticas e que é início e término súbito, né? Porque o mecanismo aqui é outro, é por hiperautomatismo. E aí o estímulo aqui vai surgir no nó do AV também. Então aquela mesma situação de ativação simultânea, muitas vezes, do ventrículo e do átrio, né, ativando o átrio de baixo para cima, também vai acontecer. Só que aqui a onda P ela é meio peculiar, ela é mais apiculada, tá? E é uma situação, pode vir, lembra, a onda P dentro do QRS, um pouquinho antes ou um pouco depois, tá? Beleza? Ou pode vir até completamente dissociado. Interessante, né? E é típico de intoxicação digitálica, só isso que eu vou comentar. Espero que tenha ajudado. Forte abraço.